Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online. Mais uma vez vai falar de saúde, mas de um tema bem específico. Vamos falar um pouco mais sobre saúde para gestante. Você que está grávida ou que pretende engravidar, quer cuidar um pouco mais da boa forma, da sua qualidade de vida, da sua saúde, antes, durante e depois da gestação. Hoje nós vamos falar sobre isso com a Karina Rosim. Ela é personal trainer, já lançou 2 programas para se manter em forma, o Noivo em Forma e o Mamãe em Forma, trabalha com gestante. E hoje vem contar um pouco dessas dicas aqui para nós. Karina, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Como é que começou essa sua jornada aí com as grávidas? Então, começou numa brincadeira, porque eu comecei com o programa primeiro Noivo em Forma, né? E à medida que as minhas alunas iam casando e iam entrando nos vestidos, que era o sonho delas, era ficar magrinha para entrar nos vestidos. E aí, com o tempo, o casamento vai passando, elas continuaram a fazer aula e logo depois do casamento vem aquele desejo de ser mãe, da gestação. E aí elas falavam pra mim, Karina, você não vai me abandonar, né? Você não vai parar de cuidar de mim durante a gestação e tal. E aí eu falei, bom, então eu acho que eu preciso começar a me enturmar mais nesse meio. Eu já era mãe, né? Então eu acho que durante a gestação eu treinei, durante a gestação toda. E eu sei os benefícios que isso me causou, né? E eu procurei uma especialista em gestantes, que chama Gisele Monteiro, que tem um método que chama Mais Vida Gestantes. E aí a gente começou uma parceria e eu comecei a conversar com ela e tal. E ela oferece um curso para a gente se especializar e tal. E hoje eu tenho algumas grávidas, continuo com as noivas, tenho algumas grávidas. Uma deu à luz no mês passado. Então, mas é uma coisa muito gratificante, muito boa, porque você vê os benefícios que a atividade física pode promover antes, durante e depois de uma gestação, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, não pode treinar porque minha médica não deixa. Então, assim, alguns conceitos a gente realmente pode hoje ver que caíram por terra, né? Antigamente, a mulher não podia fazer nada além de uma caminhada e hidroginástica. Hoje a gente já vê que os médicos liberam, se ela não tiver nenhum problema, óbvio, né? Liberam para qualquer atividade física, né? Então, assim... Desde que não seja totalmente sedentária, né? Antes da gravidez. Sim, nos 3 primeiros meses. Mas mesmo que ela seja sedentária, se ela começar com acompanhamento após os 3 primeiros meses, que são os meses de maior risco, né? Você pode introduzir atividade física gradualmente e ela pode fazer normalmente até o fim da gravidez, não tem problema nenhum. Legal. Temos muitas perguntas já vindo das ruas. Queria que você acompanhasse essa primeira questão. Vamos lá? A grávida que nunca praticou atividade física, independente do mês de gestação, ela pode fazer alguma atividade? Isso vai prejudicar ou vai ajudar na gestação dela? Você viu que isso é uma dúvida recorrente, né? Então, que eu acabei de falar, né? Então, quando a mulher ela foi sedentária a vida toda, existe um cuidado maior com essa mulher, tá? Primeiro que a própria o médico, ele não vai liberar essa mulher de cara para fazer atividade física. Por quê? Porque os 3 primeiros meses é mais fácil ela ter um aborto, um sangramento, um descolamento de placenta. Então, durante esses 3 primeiros meses, a gente deve evitar realmente a atividade física. Mas depois, gradualmente, pode ser inserido a atividade física sim, tá? Tanto com pesos, quanto na água, quanto caminhada. O que não pode acontecer é atividades de alto impacto, de alta intensidade. A atividade física para gestante ela tem que ser sempre moderada, carga moderada, intensidade moderada. Então, você vê aí, às vezes a gente vê... Uma aula de spinning, nem pensar. Uma aula de spinning, nem pensar. A não ser que ela vá no ritmo dela, tranquila, ela foi lá para se divertir, para assistir a aula, para ouvir a música, mas ela vai pedalar em outro ritmo completamente diferente. Por quê? Porque o batimento cardíaco dela já está acelerado por conta daquele bebê, né? Então, assim, todos os exercícios de uma gestante, ele tem que ser feito com uma intensidade menor, com uma duração menor e com uma carga também menor. A yoga e o pilates são recomendados para quem nunca fez, mas que agora está grávida? Olha, a yoga, ela tem sim, tem até yoga gestante, que são yoga para gestante, tá? E existe muito pilates hoje, indicação de pilates para gestante. Na minha opinião, o que acontece?
o Pilates, ele tem uma força aqui no core, na região do core que a gente fala, que é abdômen e coluna, tá? Musculatura aqui de sustentação da coluna. O Pilates basicamente usa isso para tudo. Então, se a mulher ela foi sedentária a vida toda e ela começar a prática já com uma prática de Pilates, eu não acho adequado. Por quê? Porque vai exigir muito dessa musculatura e que ela não está preparada para isso. Então, precisa realmente ter um preparo antes para depois introduzir para a prática do Pilates. Mas a yoga é bem-vinda. Os dois são bem-vindos, desde que seja, assim, inserido gradualmente, tá? Mas a yoga, ela trabalha não só... O Pilates também, né? Porque precisa de concentração, precisa você se concentrar no seu corpo, nos movimentos, na respiração. Então, é importante tanto para a mente quanto para o corpo, né? Mas eu acho, sim, eu acho que dá para fazer os dois, desde que seja bem gradual. Temos mais uma pergunta para você, Karina. Vamos lá? Eu queria saber se é importante cortar o carboidrato da alimentação da gestante. Não. Olha, eu não sou nutricionista. Eu acho que... Eu vou dar uma opinião aqui, e é uma opinião como educadora física. Eu acho que toda gestante deveria procurar uma nutricionista. Eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente tem esse tipo de dúvida, e só uma nutricionista pode realmente responder. Mas, na minha opinião, não deveria cortar o carboidrato, porque carboidrato é fonte de energia. E é lógico que você não precisa comer por 2, como todo mundo fala. Antigamente, as avós falavam, né? Tem que comer por 2. Não é bem assim. Mas cortar a fonte de carboidrato é cortar a fonte de energia da mulher, né? Então, assim, é comer de tudo com moderação dentro daquilo que ela mais precisa. E por isso que eu acho que tem que entrar uma nutricionista. Porque às vezes a mulher precisa entrar com uma suplementação a mais aí de ferro. Geralmente a gente toma, né? Desde o comecinho, ferro e ácido fólico. Mas às vezes não é só para os 3 primeiros meses, tem que continuar. Então isso tudo é feito através de exames de sangue, onde o médico vai e a nutricionista vai ver quais são as carências dessa mulher e o que ela precisa mais. Mas não precisa cortar, não. Nós estamos conversando com a Karina Rosim, ela que é personal, ela lançou 2 programas para se manter em forma, o Noivo em Forma, Mamãe em Forma. Hoje está falando um pouquinho mais sobre atividade física para gestante. Se você quiser acompanhar um pouco mais, quiser um pouco mais de detalhes sobre essa nossa conversa, você pode consultar este blog que aparece aí no seu monitor, o karinarosim.com/blog. Daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais com a nossa convidada. Espero que você continue conosco até já. Aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando um pouquinho mais sobre saúde, qualidade de vida e também atividade física para as gestantes. Quem está conosco é justamente a Karina Rosim, que hoje está dando uma série de dicas para todas nós, inclusive as gestantes, né? Karina, você comentou no bloco anterior sobre essa questão do carboidrato. Muita gente até acredita que ele deve ser retirado da alimentação da gestante. Você disse que isso não deve acontecer. É claro que deve-se ter um acompanhamento adequado para que justamente a gente faça essa adaptação.
Mas ainda existe essa questão do peso na gravidez, as pessoas se preocupam muito e o carboidrato acaba contribuindo bastante para esse ganho de peso, né? Por isso que as pessoas têm que ter um cuidado muito grande com relação ao carboidrato também, né? A gente vai falar um pouquinho então de ganho de peso. Então, assim, eu vou falar vou relatar a minha experiência, tá? Todos os médicos hoje em dia, eles falam assim, você tem que engordar 1 quilo, no máximo 1 quilo e pouco por mês, né? E a gente consegue segurar isso muito bem até o 5º, 6º mês. E depois é um negócio, assim, fora do normal, porque junta inchaço, a gente começa a reter muita água, a fome aumenta muito, né? E fica muito difícil você controlar realmente a sua alimentação. Mas o que é importante, na minha opinião, assim, o que foi importante para mim? Eu não consegui engordar 10 quilos, que era 9 quilos, 10, que era o ideal que o médico falava para mim. Karina, você não pode passar de 10 quilos. Eu engordei 14, mas eu nunca retirei, assim, nada da minha alimentação. Nunca foi preciso, e olha que eu tive um acompanhamento nutricional. E eu nunca tirei, assim, olha, você não vai comer doce, você não vai comer carboidrato, você não vai... Por quê? Porque tudo que você tira abruptamente da sua alimentação não é normal. Você está num outro estágio, você é gestante, você não está gorda, você é gestante. É lógico que você está com sobrepeso, mas você tem um bebê ali que depende de tudo que você come, né? Então, assim, todos os minerais, as proteínas, tudo que você está ingerindo vai para ele também. Então, se você corta determinado tipo de alimento, por exemplo... Inclusive o doce. Então, doce, na verdade, a gente não precisa comer em excesso, né? Só que, principalmente porque é perigoso uma diabetes gestacional, porque você tem já a glicose circulante, ela aumenta durante a gestação. Por isso que existe o risco de diabetes gestacional, tá? Então, a mulher, ela tem que usar a insulina dela para os dois, tanto para o bebê quanto para ela. Então, às vezes, o corpo não consegue fazer isso e aí acarreta na diabetes, né? Então, o doce a gente tem que realmente moderar. Mas a gente tem vontade, né? Às vezes a gente acorda com aquela vontade de comer um doce. E eu acho o seguinte, coma o seu doce, não vai atacar a geladeira e comer o bolo inteiro, mas um pedacinho não vai matar ninguém, né? É aquela velha história, é tudo bom senso. Mas eu acho que realmente procurar uma nutricionista, fazer um acompanhamento com o seu médico e com uma nutricionista durante a gestação é muito importante. Porque às vezes a gente vê assim, as mulheres ganhando 20, 30 quilos e depois emagrecendo 20, 30 quilos como se fosse, né, normal. E isso não é normal. Não é normal. Né? Agora você comentou que engordou 14 quilos, algumas que tá uma média bacana, tem algumas que engordam um pouco mais, outras engordam um pouco menos, mas como é que é esse retorno ao peso original? É difícil, é muito difícil, porque não é só que a gente engorda só na barriga, né? A gente engorda bumbum, a gente ganha aqui, aumenta muito, porque os órgãos, eles dão espaço, né? Eles dão espaço para o bebê, né? Então, se demorou 9 meses para abrir, você vai continuar quadrada, aquilo tem um tempo para ir se ajeitando e voltando ao lugar. Não adianta você querer voltar em 2, 3 meses a ser aquilo que você era antes da gestação, que isso acontece. Existem pessoas que têm uma genética maravilhosa. Tem o caso das celebridades também. Elas voltam rapidamente à forma original. Que a gente nunca sabe se é uma coisa assim genética natural, ou se elas fizeram alguma coisa, né? Existe aquela especulação, mas que a gente não pode também afirmar nada. Mas eu acho importante a mulher, ela se respeitar essa volta dela natural, né? Então, é lógico que você se lembra muito bem que a Ivete Sangalo chegou até a ser criticada um pouco por isso, né? Sim. Porque ela realmente defendeu essa questão da volta natural ao peso. Muitas pessoas não concordaram com isso, mas foi uma opção dela. Porque se você restringe muito a alimentação, você se excede nos exercícios, você começa a se estressar demais, isso tudo vai refletir no bebê e na sua produção de leite, né? Então, você realmente, você pode secar o leite. Você pode ter uma diminuição na produção de leite. Então, eu acho que vale a pena você esperar um pouquinho mais
e fazer a coisa de acordo com o seu médico, de acordo com a sua nutricionista e com o educador físico do seu lado também, porque você pode voltar a treinar. A liberação do médico é dada de 30 a 40 dias após o parto. Então você pode voltar a treinar, não tem problema. Só que também, tudo também é aquela velha história. Regrado, com moderação e com uma nutricionista fazendo a sua alimentação também, para que não aconteça de você afetar a sua saúde e a do bebê. Agora, essa volta aos exercícios, ela também precisa ser gradual. Ela precisa ser gradual, porque principalmente o abdômen. Porque a gente tem o centro de gravidade, ele muda de lugar, né? Como a gente falou, os órgãos, eles se expandem, eles abrem para poder dar o espaço para o bebê. E isso vai voltando aos poucos para o lugar, né? E então, essa musculatura, ela fica muito fraca. Porque, na verdade, o abdômen, ele teve que abrir para o bebê estar ali, né? Então, o músculo, ele tem que voltar ao lugar. E aí você começa a fortalecer ele. Eu comecei a fortalecer minha musculatura abdominal só depois de 2 meses do parto, né? Eu tive alta para fazer caminhada, coisas mais leves, com 30 dias. Com 40 dias eu voltei a fazer musculação. E eu só voltei a fazer exercícios para minha região abdominal depois de 2 meses. Agora, a Karina, é uma coisa que é até uma polêmica, né? Muitas vezes que ocorre entre as pacientes e os obstetras, né? Eles geralmente pedem para que você respeite o tempo natural da volta do abdômen ao lugar original. Mas muitas mães, né? Elas acabam de sair da maternidade e já colocam aquela cinta para dar uma segurada na barriga, para a barriga não ficar tão grande, tão flácida. Você, como educadora física, como é que você vê essa questão? Essa cinta deve ser usada logo após a saída da maternidade? Então, é uma polêmica realmente, porque existem alguns médicos que defendem o uso da cinta e outros médicos que falam que não. O meu médico falou que não era para usar cinta, né? E eu não usei durante um bom tempo. E a minha mãe ficava buzinando na minha orelha, falando, filha, usa a cinta que você vai ver a diferença que dá. Usa a cinta que você vai ver a diferença. Falava, mãe, mas o médico falou que não é para usar. Não, mas experimenta. E aí, um bendito dia, ela chega lá em casa com a cinta. E fala, põe a cinta. E eu usei a cinta. Depois de 1 mês. E eu juro que eu senti diferença. Então, assim, eu não sou especialista para dar a opinião correta, entendeu? Eu não, gente, não sigam o que eu tô falando aqui. Eu sou leiga no assunto, eu não sou médica, eu não sou uma especialista para te falar, olha, a cinta ajuda ou a cinta não ajuda. Mas no meu caso, eu acho que ajudou. Eu acho que ajudou. Então, é difícil falar, né? É verdade, é uma experiência pessoal. Né? Nós estamos conversando hoje com a Karina Rosim, ela que é personal trainer, lançou 2 programas voltados à manutenção da forma, Noiva em Forma, Mamãe em Forma. Hoje está aqui conosco falando um pouquinho mais sobre atividade física para gestante. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, você pode consultar este blog que aparece aí no seu monitor, o Karina Rosim, com N de navio no final, .com/blog. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais especificamente sobre os exercícios que as grávidas devem fazer ao longo da gestação. Daqui a pouco a gente volta.
De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos conversando com a Karina Rosim, que é personal trainer, hoje está dando um pouco mais de dicas para nós a respeito da atividade física, especificamente para gestante ou para você que pretende engravidar nos próximos meses. Karina, com relação aos exercícios, o que nós podemos fazer, o que as grávidas podem fazer para se preparar justamente para esse momento do parto? Então, passados os 3 primeiros meses, que são, se ela é uma pessoa sedentária, né? Então, passados os 3 primeiros meses, a gente pode começar a introduzir uma atividade física, qualquer atividade física, desde que seja com uma intensidade moderada. Então, assim, se ela quiser ir para uma academia e fazer musculação, ela pode fazer, tá? Desde que com uma carga leve, poucas repetições, com acompanhamento de um profissional, de um educador físico, tá? E também com intensidade moderada. Então, assim, não precisa fazer aqueles movimentos muito rápidos, muito abruptos, né? Corrida, essas coisas a gente evita. Exercícios com impacto maior a gente evita. Mas as outras coisas, totalmente liberado. Se ela já é uma mulher que ela já é ativa antes da gravidez, ela pode continuar a sua atividade normal, tá? Desde que o médico libere também. Ela pode continuar se exercitando normalmente. E o que vai mudar na vida dela é exatamente a intensidade e a carga do exercício, né? Então, a gente vai baixar essa carga. Geralmente, nos primeiros meses que ela não engordou ainda, nem ela se percebe grávida, né? Ela vai pegar aqueles pesos que ela fazia e para ela vai ficar muito fácil. Ela vai fazer um exercício, por exemplo, aqui com pezinho, com metade do peso que ela fazia, né? Então ela vai olhar e falar assim, meu Deus, né? Não estou fazendo nada. Mas é o contrário, ela está fazendo sim, está fazendo muita coisa, porque é isso que vai depois permitir com que ela tenha uma gravidez normal, né? Até o final, que vai fazer com que ela consiga manter essa atividade física até o fim, sem ter cansaço, sem ter dores nas costas, falta de ar, que tudo isso, conforme com o andamento da gravidez, né, conforme os meses vão passando, vai aumentando a falta de ar, vai aumentando o cansaço, o sobrepeso colabora muito para isso. Então, a gente tem um pouco de dor nas pernas, na lombar. Então, a atividade física, ela previne, ela é preventiva. Se você começa antes de engravidar e continua durante a sua gestação, a chance de você melhorar essas dores, esses desconfortos, é muito grande, é muito maior, né? E também facilita muito na hora de você ter o seu bebê, na hora do parto. Porque uma pessoa que faz exercício físico durante a gestação, ela tem mais facilidade para ter parto natural do que uma pessoa sedentária que não fez, né? Karina, alguns médicos ficam ladeando que a hidroginástica ficam recomendando a hidroginástica como atividade ideal para as grávidas. Essa seria a atividade mais indicada realmente para esse período da vida? Olha, a hidroginástica é excelente, né? Porque você trabalha a musculatura, você não tem impacto dentro da água, né? E você também tem um trabalho cardiovascular. Mas também é uma atividade, não é a atividade principal, a que vai resolver todos os problemas. Então, eu acho assim, uma hidroginástica junto com fortalecimento muscular, eu acho muito benéfica. Porque aí você também vai não só não engordar, ter um gasto calórico bom, trabalhar sua respiração, seu batimento cardíaco, melhorar a condição física, como você também vai trabalhar a musculatura para prevenir essas dores que a gente falou agora há pouco. Para quem tem alguns aparelhos em casa, um simulador de caminhada, uma bicicleta, uma esteira, vale fazer esses exercícios mesmo em casa? Vale. Uma caminhada, uma bicicleta, é válido sim. Só que eu acho muito importante antes ela ter uma conversa com o médico dela e comprar um frequencímetro para poder ver qual é a frequência cardíaca que ela deve estar durante o exercício, conversar com um profissional de educação física para orientá-la da maneira correta. E lógico, qualquer sintoma de cansaço excessivo, enjoo, tontura, interrompe o exercício e vai ver o que está acontecendo, porque não pode ter esses sintomas durante a atividade física.
A atividade física, ela previne ou diminui a dor nas costas, que é tão comum nas grávidas? Ela previne sim, principalmente se você começa a fortalecer a musculatura da coluna antes de engravidar, né? Porque a musculatura paravertebral de sustentação da coluna, quando o centro de gravidade muda, ela é muito exigida, né? Então geralmente você tende a ir para frente e aí forma uma hiperlordose aqui, que é aquela curva na coluna, acentua, né? Então a dor, ela é frequente, ela é muito comum. É difícil você escutar uma mulher falar que não sentiu dor durante a gravidez. O mais comum é você escutar que sentiu dor. Mas se você conseguir fazer um bom trabalho de fortalecimento para o seu abdômen e para a sua coluna, você consegue amenizar e muito essa dor nas costas. Para a gente finalizar, Karina, nós fomos às ruas e perguntamos às pessoas como é que elas viam essa necessidade da grávida fazer atividade física durante justamente o período de gestação. Vamos acompanhar. É importante que a gestante faça atividades físicas com frequência, de acordo com o que ela aguenta e tal. Até porque eu acho que faz com que a gestação fique mais tranquila, seja menos estressante, que o bebê nasça até mais confortável, tenha uma gestação mais confortável e até mais tranquilo. Eu acredito que é importante. Eu acho que a atividade física, independente da gestação, da condição física da pessoa, é importante para ter uma vida com qualidade. Claro que sim, porque ela pode ajudar no desenvolvimento do neném, na gravidez. Acho que é super importante. Eu acho que é pro bem-estar da criança, né? Na hora do parto, relaxamento, né? Tem o Tai Chi Chuan, tem várias atividades hoje, né? Então, eu acho super válido a gestante praticar atividade física, desde que com acompanhamento profissional e de forma moderada, né? Com acompanhamento médico e de preferência com profissional de educação física também, né? Porque ele vai saber, tanto o médico como o profissional de educação física vão saber dosar a intensidade do exercício para ela, né? Eu acho válido fazer a atividade física na gestação, lógico, depois dos 3 meses, porque eu acho que os primeiros meses eles são bem, como fala, fica mais sensível, né? Então tem risco, né, de perder. Mas depois eu acho válido sim, porque a pessoa, além de ter uma alimentação mais saudável, vai ter um acompanhamento físico para que depois, futuramente, ela não venha engordar tanto, também para depois ter aquela coisa de perder peso posterior, né? Eu acho que é fundamental a gestante fazer uma atividade física, porque isso ajuda na hora do parto, ajuda com a flexibilidade. Eu acho que é essencial. Alguma atividade na água seria muito bom. Eu acho fundamental. Eu fiz hidroginástica na piscina, isso ajudou muito, porque eu tive 2 partos normais. Isso realmente ajuda bastante. Interessante essa observação, né? Com relação à hidroginástica especificamente, né? Eu acho que a mulher, ela já tem as mulheres que têm parto natural, né? Que hoje falam parto normal, mas hoje já falam parto natural. Elas, na minha opinião, elas já têm uma predisposição a ter o parto natural. E hoje em dia também vai muito do médico que você tem, né? Tem médico que ele tem aquela paciência de esperar até o último instante. Se você realmente quer ter o parto normal, o parto natural, e você pedir para ele esperar, então tem médico que ele espera. Eu pedi muito para o meu médico, eu não consegui ter. Eu quase cheguei à 41ª semana, então deu 40 semanas e eu tinha 2,5 dedos de dilatação e ele falava, Karina, vamos... E eu andava, fazia exercício, fazia as respirações, eu queria muito. E nada, e eu tive que fazer uma cesárea, porque ele não quis induzir. Na hora ele falou, não, eu não vou induzir seu parto. Então, eu acho que é uma predisposição. Eu tenho um quadril estreito, e isso talvez tenha dificultado um pouco, né, na hora do parto. Então, a gente nunca sabe. Assim, a minha mãe também não conseguiu ter parto natural, teve 3 cesáreas. Então, eu acho que existe essa história da predisposição da mulher, mas hoje em dia existem fisioterapeutas especializados em parto, em abrir o assoalho pélvico, fazer a fisioterapia para o assoalho pélvico, para que a mulher tenha uma facilidade maior para ter o parto normal. Então, antigamente, a gente não ouvia falar disso, né? Então, hoje em dia tem o exercício, tem a fisioterapeuta,
Tem os próprios médicos, tem médicos aí que são super especialistas em parto normal. Então, eu acho que vale a pena tentar, para quem quer, né? Para quem tem esse sonho aí, eu acho que vale a pena. Hoje em dia a medicina está super avançada e as técnicas também, né? Hoje nós conversamos um pouco mais sobre saúde e gestação com a Karina Rosin, que é personal trainer e desenvolveu 2 programas, o Noivo Informa, Mamãe Informa, e hoje dividiu um pouco da sua experiência conosco. Karina, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada. Uma boa tarde para você. Para você também. Todos que nos acompanharam, mais uma vez, muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pela audiência e até o nosso próximo encontro.